E sabe o que é louco? Aqui teve uma época que eu trazia bem divididamente, assim, a galera mais da espiritualidade e a galera mais científica. Passei alguns, sei lá, uns 50 episódios meio que tentando entender os dois lados. Engraçado que todas elas chegavam na conclusão de estar presente. Que era o, entre aspas, o segredo da vida aqui. Né? E por que que não fazemos? Por quê? Porque, pronto, né? Me coloquei. Ah, meu Deus. Por quê? Porque, tem porquês que a gente não responde, né? Nem todos nós respondemos na vida. Mas, nós temos uma questão de uma necessidade de pertencimento, de de não se sentir abandonados. Então, se a gente for lá, tem um autor muito, assim, que eu sou apaixonada, encantada, que faz muito sentido para todas as áreas da nossa vida, que é o John Bowlby. John Bowlby, um psiquiatra, psicólogo, que desenvolveu uma teoria, né, da logoterapia, a teoria do apego, desenvolveu uma abordagem aí da logoterapia. Da logoterapia, desculpa, Viktor Frankl que fez isso, né? Mas, agora eu misturei, hein, gente? Mas é que é um linkado com o outro, né? Viktor Frankl falando do sentido da vida, né? E o John Bowlby falando da teoria do apego, tá? Então, desde a nossa infância, né? Desde do nascimento ali, né? Nós vamos, a criança vai se apegando, ela precisa se apegar, ou seja, o apego ele é necessário para você criar um vínculo. Então, ele vai criar um vínculo e para você ter o quê? Uma segurança, se sentir protegido, para que você conquiste, né? Para você viver e para você conquistar as coisas. Você tem mais chance de sobreviver lá na floresta, um exemplo. Isso, certo. Seja então aí com os animais ali, né, os animais irracionais, né? Ou seja, com os seres humanos. Nós temos essa necessidade do apego. Se apegar não é ruim, como eu já havia falado. Ele é necessário para criar este vínculo e o vínculo te trazer essa segurança, essa proteção, para você poder conquistar as coisas, ou seja, para você sobreviver. É algo necessário, é a base. Mas aí, conforme nós vamos vivenciando essas relações, que geralmente é ali que a gente fala que é com o pai, com a mãe, né, com os pais, mas principalmente ali com a mãe, que é o vínculo, né, de maior dependência ali, dependendo de como foi estabelecido esse vínculo, isso vai criando aí os pensamentos, né, da criança referente a isso, né? Se eu dou conta, se eu posso, se eu fui abandonado, se a mãe não tá ali para satisfazer as necessidades principais, né? De sobrevivência ali, né, da criança. E a mãe também fazendo essa transição de entender que ela pode privar um pouco essa criança. E isso não quer dizer que ela está abandonando, mas trazer outras fontes também de segurança, que é quando a gente coloca um cuidador ou alguém da família ali também para fazer a rotina de cuidado. Então a criança vai descobrindo que tem outras fontes para além da mãe e vai entendendo que ela não está abandonada. Né? Mas isso é todo um processo. Mas, então, desde dali da primeira infância, né, tem essa questão do abandono. Tá? Então, eu preciso pertencer, eu preciso me vincular, porque o pertencimento é se vincular também, para poder existir. Para existir, né? Então, para além dessa sobrevivência, para conseguir dar conta das outras coisas. Então, as grandes questões, se a gente for questionar o sofrimento de algumas pessoas, assim, eu vou ser fracassado, eu não vou dar conta, então, e eu não pertenço. Nós temos essa necessidade de pertencer, O nosso medo é de estar sozinho, de né? estar sozinho, de não ser abandonado.
Então, quando você cria uma ideia nova, você quer alguém que compartilhe disso, né? Porque tá você, de fato, sozinho. Como que você ganha segurança com isso? Como que você dá conta, né? Se outras pessoas não estão junto com você. Então, é a sua segurança em si. Então, para você arriscar, ousar, ter iniciativas. Olha o quão é importante essa questão de você desenvolver um bom apego para as suas relações em geral. A gente não tem controle sobre se apegar ou não, né? Mas a gente tem controle sobre o que e quem a gente se apega, né? Digamos assim. A gente pode ter um senso crítico de para quem que eu vou dar o meu apego, sabe? Pode. Então, aí diz muito, né? Assim, quando você se apega ao outro, né? Como forma de sobreviver. Então, assim, você precisa... O apego, ele é importante para você criar esse vínculo, mas ele precisa entender que aquele não é a única... Aquela pessoa, aquele algo, não é a única fonte daquilo que você está buscando. Ele é uma fonte, que é única ali, né? Mas que te dá recursos para você fazer outras coisas. Entendi. Muitas pessoas, sei lá, um relacionamento abusivo, a pessoa tem um apego muito Acho grande. que ali... Só assim ela consegue ser feliz, né? Exato. Então, existe aí um ganho secundário, se a gente fosse falar, né? Assim, dentro de algumas relações também, né? Porque eu tô com aquela pessoa, tem um abuso ali, mas em algum momento esse abuso também pode estar me dando algo que inconsciente. Né? Não tô falando que às vezes a pessoa, nossa, eu tô escolhendo, tá ali, mas assim, em alguma questão inconsciente tá fazendo eu ficar. Sim. Por que eu tô ficando ali? Geralmente, a psicanálise, eu não sou psicanalista, mas assim, geralmente a psicanálise fala que você transfere o poder pro outro, né? Então, assim, por exemplo, num site terapêutico, né? Você dá o poder pro terapeuta, né? Esse, às vezes, que a gente fala transferência contra transferência, né? Então, aí o terapeuta pega esse poder, né? Então, assim, eu tô dando meu poder pra quem, né? Então, é desenvolver essas fontes de segurança também que você é capaz, né? Que é possível. Né? Então, a gente fica muito nessa dependência mesmo do outro, do ser aceito, do pertencer. Né? E, no entanto, tem alguns estudos falando que algumas pessoas, de fato, lá a gente fala 40, mas acho que isso já mudou mais pra frente ali, né? Pensando na questão de longevidade, que elas vão começar a pensar o que faz sentido para elas, né? Depois que elas cumpriram todos os papéis sociais, né? Que a gente falou aqui, de estudar, de casar, de ter filhos, de trabalhar, ter um bom emprego, ter uma condição financeira. Aí sim, elas podem começar a viver, como você falou, você pode começar a fazer as coisas que te dão prazer. Então eu tenho que cumprir papéis. Tem uma série de vídeos no YouTube que pegam e entrevistam pessoas, tipo, de 90 anos, 90 e poucos anos, e perguntam pra elas, pô, o que você gostaria de saber mais cedo, né? Tipo assim, o que você gostaria de ter entendido mais cedo? E quase todos, assim, falam assim, pô, eu queria ter seguido mais o que eu realmente queria fazer, sabe? Tipo, eu realmente gostaria de ter ido pelo caminho que eu queria ter ido. Sabe? Em vez de seguir as obrigações ou orientações sociais. Sabe? Isso causa muito sofrimento. Sei lá, eu vou trazer aqui uma reflexão. Será que nós não estamos sofrendo? Será que realmente nós estamos nos satisfazendo, tendo sentido naquilo que nos dedicamos? Porque quando nós nos separamos daquilo que é prazeroso, que tem aquele vínculo de amor, eu tô sofrendo. Tá? Mas por alguma questão, eu vejo que o maior sofrimento é quando eu não pertenço. Eu pertenço ao coletivo, certo? Então, eu prefiro me separar daquilo que faz sentido para mim, porque é pior se eu não pertencer a esse social. Mas é um erro também achar que você não vai pertencer se você ir por um outro caminho, né? Mas mas não é tão simples e prático. De entender isso.
né? Então, se você vai colocar uma roupa, você pensa em quê? É que você, né, eu tô falando assim, mais eu vou falar assim, o sexo feminino, Sim. geralmente tem muita questão da competitividade, né, Sim. assim, daquela... Então eu me visto pro outro, eu visto pra mim. Eu visto como que será o ambiente que eu vou me deslocar. Então, ou eu visto porque tá confortável pra mim. Mas, putz, eu sinto isso também. Por que que eu não uso uma camiseta amarela? Sei lá, porque eu não acho bonito, mas por que que eu não acho bonito? Por que que, sei lá, acho que as De onde pessoas vão veio me isso? ver, vão me ver como uma pessoa boba, em vez de ver como uma pessoa séria. Olha os pensamentos que nós vamos É uma construindo. loucura, cara.